Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Tia Mechoca, eu fiz o Enem e a FUVEST no ano de 2024 e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha rotina durante a preparação para essas duas provas. Iniciando com as aprovações, eu fui aprovada em Medicina na UFPA, além de ter sido aprovada em Matemática na USP, UFSCar, Unesp, UEAP e Empatec. E algumas dessas aprovações, a minha escola e o meu cursinho acabaram divulgando, e eu mesma acabei divulgando também no meu Instagram pessoal. Por conta disso, algumas pessoas, principalmente da minha escola, lá do segundo ano, que estavam indo pro terceiro ano em 2025, vieram me perguntar como é que foi essa rotina. E eu, particularmente, me identifico muito com essa pergunta, porque no final do segundo ano e principalmente no início do terceiro ano, eu tava muito em dúvida e acabei querendo também perguntar para alguns veteranos sobre isso, justamente porque a gente fica em dúvida sobre isso. Quanto eu devo estudar? Será que eu tô estudando o suficiente? Era uma das coisas que realmente me passavam na cabeça e eu me perguntava muito sobre isso, então eu decidi responder nesse vídeo. Eu queria primeiro iniciar com um negócio que é a minha rotina em si mudou muito durante o ano. Durante o início do ano, principalmente, eu tava muito motivada. Eu queria ser a pessoa que ia quase gabaritar o Enem, sabe? Algo assim. Eu queria ser a nota mais alta e eu estabeleci esses objetivos no início, claro que um pouquinho mais realista. Eu queria tirar mais de 940, 920 da redação, queria acertar mais de 160 questões e tirar uma média maior que 800. Felizmente, eu consegui atingir esses objetivos. Também tinha outros que eu falei, como por exemplo, gabaritar a prova de matemática. Infelizmente, eu não fiz isso por um erro de atenção, mas eu tô muito feliz de pelo menos esses 3 objetivos que eu citei agora há pouco eu ter conquistado. Mas eu fiquei muito em dúvida sobre isso no início também. Eu pensei, nossa, eu acho que eu tô estudando pouco, eu vou estudar bastante. Então acontece que eu acho que lá pro início, principalmente quando eu tava mais pra março, que daí é quando a gente já tá pegando o mesmo ritmo, eu depois da escola, minha escola era de segunda a sexta, desde as 7h30 da manhã até 2 horas da tarde, eu voltava pra casa, eu almoçava e depois eu ficava estudando mais ou menos das 3 horas até as 6 horas. E no cursinho eu começava mais ou menos às 7 e ia até às 9h30. Era mais ou menos essa rotina, é claro que havia algumas variações. Por exemplo, na terça-feira de tarde eu tinha cursinho de redação, então eu fazia mais ou menos a tarde inteira de cursinho, mas tirando isso, era basicamente essa minha rotina. E uma coisa que talvez vocês tenham percebido é que não havia exercício físico. Eu tenho que admitir, na verdade, que eu acabei ganhando uns quilinhos aí por causa desse estudo, e algumas pessoas, na verdade, eu ouvi falando, a época de vestibular é assim mesmo, você tem que se esforçar ao máximo e não importa se você vai acabar perdendo massa muscular ou acabando ganhando muito peso, o importante é você se esforçar bastante e passar. Eu acredito sim que existe a necessidade de você se dedicar bastante, principalmente você quer um curso concorrido como medicina, por exemplo, mas eu acredito que tem que ter um meio termo. E eu não observei isso no início do ano, na verdade, eu acabei tentando essa rotina. Além disso, no final de semana, eu não deixei livre, tem gente que gosta de deixar o domingo livre, por exemplo, mas acaba que realmente às vezes a gente tem que sacrificar esse domingo para fazer simulado, por exemplo. É claro que a gente tem que descansar, mas, por exemplo, pelo menos de tarde fazer alguma coisa. E assim, no sábado, às vezes eu acabava tendo aula de manhã, às vezes não. Eu fazia a revisão de tarde no sábado, de manhã eu precisava ver quais eram as matérias acumuladas. E no domingo, de tarde, eu tentava fazer um simulado. Às vezes eu não conseguia, mas eu tinha o objetivo de pelo menos fazer 2 simulados por mês. E no final do ano eu acabei intensificando isso, mas eu vou falar sobre isso mais no final. A coisa é que eu acabei exagerando um pouco e sempre que alguém me pergunta da minha rotina, eu sempre tento deixar mais claro e sempre reforço isso, que quando você for estabelecer essa rotina, não é para seguir esse exemplo que eu acabei de falar. Na verdade, é muito importante você inserir alguma coisa para se distrair, e isso inclui, por exemplo, uma atividade física. E quando eu falo de atividade física, não necessariamente é você acabar indo para academia, gastando 1 hora e depois tendo que tomar meia hora de banho e ter todo o deslocamento, porque às vezes nem sempre existe academia próxima de casa. E assim, tem várias outras complicações. Então, pelo menos 30 minutos pra se alongar, dar uma corridinha. Não sei se você mora em casa, apartamento. Se for apartamento, você sobe dessa escada. Se for em casa, talvez você consiga fazer uns polichinelos, eu não sei. Dançar também, tem gente que gosta de dançar. Pelo menos fazer alguma coisa por 30 minutos que já ajuda bastante. É claro que não é o ideal, mas pra quem tá querendo parar o mundo pra poder estudar, às vezes 30 minutos de exercício
ajudem bastante. Mas é claro que se você conseguir alcançar todos os conteúdos e ao mesmo tempo manter uma rotina de exercícios de 1 hora, que na verdade seria o ideal, né? Então, faça isso. Eu acredito que cada um tem que se adequar principalmente à própria realidade. Eu sempre cito também, por exemplo, que eu tive o privilégio de não precisar trabalhar e ter pais que sempre me auxiliaram bastante, principalmente com relação ao transporte e a tarefas domésticas. Então, eu nunca fiquei sobrecarregada com relação a isso. Na verdade, os meus pais aliviaram pra mim, pra eu poder conseguir estudar. Então, vai da realidade de cada um. Mas, de forma geral, tente cuidar bastante da sua saúde mental. É a principal dica que eu tenho que dar e, na verdade, a única que eu tenho que dar. E continuando com as minhas rotinas, né, eu segui essa rotina puxada que eu falei antes, então dava em média 12 horas de estudo, isso contando com as aulas, e mais ou menos 5 horas de estudo, tipo, líquido mesmo, quando a gente para estudar. E é claro que a maioria de vocês talvez saiba que quando você para estudar sozinho, sem aula, é realmente quando as coisas entram nos ganchos, nos linhos, quando realmente começa a dar retorno. É claro que uma aula bem dada e uma aula bem estruturada ajudam bastante, mas eu acredito que o momento em que você para, estuda sozinho e faz os exercícios sozinho, é quando realmente aquilo vai te dar um retorno e vai realmente fixar na sua cabeça. Então, depois das aulas, é bom sempre ter esse momento de estudo. Mas depois que eu comecei a inserir um pouco mais de exercício, eu conseguia só estudar 2 horas de tarde, né? E eu acabei nem citando, mas teve uma época que eu tava tentando estudar entre 10 horas da noite e 1 hora da madrugada. O sono também é muito importante, gente. Quando eu falo de cuidar da saúde mental, não é só você fazer 30 minutos de exercício por dia. É ter pelo menos dormir umas 5 ou 6 horas, assim, sabe? Também vai do corpo de cada um, com certeza. Mas eu, por exemplo, quando eu ia dormir 2 da madrugada, no dia seguinte, eu não necessariamente não pegava nada. Eu ainda conseguia estudar, mas eu ficava uma pessoa muito rabugenta, eu ficava muito triste, eu chorava sem nenhum motivo, gente. Então, realmente, você ver qual é o seu limite também é muito importante. Então, pelo menos pra mim, o que funcionava era no mínimo 5 ou 6 horas de sono. É claro que varia de cada um, mas então, como eu não tava conseguindo pegar essa parte da tarde, já que eu tava fazendo exercício, eu continuei pegando um pouquinho da parte da noite. Então, eu peguei de 10 horas até meia-noite, porque como eu acordava às 6 horas, dava a quantidade de sono que eu precisava. E isso variava muito, né? Tem dia que quando você chega muito cansado em casa, você simplesmente capota. Então, às vezes eu chegava em casa, depois da aula, né, 2 horas comia, mais ou menos umas 3 horas, daí eu deitava na cama, desmaiava e só acordava às 6 horas pra ir pro cursinho depois. E é claro que eu compensava depois, né? Eu estudava no final de semana. Claro que eu geralmente estudava no final de semana, mas pegava um tempo que eu geralmente não pegava. Mas é sempre bom manter a sanidade mental. Simplesmente, além do rendimento cair, você fica uma pessoa muito triste, então não vale a pena. Eu juro que não vale a pena, tá? Mas foi essa mais ou menos a minha rotina. E uma coisa que eu tenho que frisar, principalmente, é na reta final. Na reta final, eu acabei focando bastante em fazer exercícios. E eu sempre digo que fazer exercícios é uma coisa primordial, principalmente para quem quer fazer o Enem, já que o Enem acaba sendo mais uma prova de resistência do que uma prova realmente de conhecimento. Claro que você vai aplicar muito conhecimento no Enem, mas a resistência em si é um negócio que pega muito no Enem. Então fazer exercício, principalmente na reta final, foi muito importante pra mim. Tanto é que um mês antes eu tava fazendo bastante simulado e quando chegou uma semana antes, mais ou menos, eu passava a tarde inteira sem estudar, na verdade, eu só fazia exercício. Então, como eu tinha aula de manhã, e na verdade eu acabei até faltando em uma dessas aulas, mas para fazer exercício, mas de modo geral eu tinha aula de manhã, então de tarde eu fazia, por exemplo, 45 de linguagens, 45 de humanas, redação, 45 de linguagens, 45 de humanas, daí chegou o Enem. Foi basicamente isso. É claro que no sábado eu tirei um tempo para descansar. Tem gente que estuda antes da prova, tem gente que não estuda antes da prova. Eu acho que isso é uma questão de teste. Por exemplo, se você for fazer um simulado domingo, fazer esse teste, tipo, pensar, eu vou primeiro tentar estudar um pouquinho no sábado e ver se funciona, senão não. Algo assim, sabe? Porque pra mim, eu não estudei antes do dia do Enem. Eu fiz toda essa rotina que eu falei antes, 45, 45, redação 45, 45, e depois ficou mais ou menos nesse ritmo. E foi basicamente isso. A minha rotina, então, basicamente ficou bem pesada no início do ano, tanto é que eu consegui ver a maior parte do conteúdo, principalmente de natureza, consegui quase ver tudo antes da metade do ano, e depois eu consegui focar bastante exercício e também
focar bastante na minha saúde, tanto física quanto mental. Eu acho que isso é muito importante e vale muito a pena, principalmente pra você como pessoa, quanto para o seu rendimento. Então, eu vou finalizar por aqui. Eu fiz o vídeo, na verdade, bem direto. Eu acredito que ficou até um pouco desorganizado. Eu vou deixar aqui mais ou menos uma planilha de como é que era a minha rotina. Eu acredito que para vocês que estão estudando, fazer uma organização, pelo menos, é muito importante. Então, eu organizava com relação às disciplinas. Por exemplo, eu tentava pelo menos colocar uma disciplina de humanas e uma disciplina de, de linguagens juntas. Nunca duas de humanas juntas, porque acabava. Eu acabava não ajudando muito, sabe? Não rendendo muito. Eu acredito que esse tipo de mistura, né? Esse tipo de interdisciplinaridade, digamos assim, ajudava bastante. Então, aqui é um esboço bruto, digamos assim, de como é que era a minha rotina. Aqui, se vocês quiserem ver. Eu acho que eu vou até passar, porque eu primeiro vou colocar o print, né? Depois eu vou passando vários prints dele aumentado, porque acho que talvez não dê pra ver tudo. Então, basicamente, tá aqui a minha rotina. E eu espero que vocês tenham um ótimo ano de estudos. Eu, na verdade, estou fazendo esse vídeo em março, então talvez muitas pessoas não vejam esse vídeo, porque os estudos já devem ter começado em janeiro, né? E se você também não começou em janeiro, também não tem problema, a gente sempre tem tempo para estudar, tá certo? Mas, eu vou finalizar por aqui. Eu desejo um ótimo ano de estudos e um ótimo Enem para vocês, tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima.